esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com grande júbilo, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja comemora a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Imaculada Conceição. A palavra mácula significa mancha ou pecado. Imaculada significa sem pecado. A palavra Conceição vem de concepção. Maria foi concebida no ventre de sua mãe, Santa Ana, sem o pecado original. Desde o primeiro instante da sua vida, no ventre de sua mãe, Maria foi por Deus preservada da mancha do pecado original. Por isso nós nos dirigimos a ela, chamando-a de toda santa, de toda pura. E o arcanjo Gabriel, quando a saudou, a chamou de cheia de graça, aquela na qual não há espaço para o pecado, porque ela é cheia da presença de Deus, ela é cheia do poder de Deus. E por que o Senhor a fez assim? Porque o Senhor a concedeu este privilégio? Porque foi um privilégio especialíssimo concedido à mãe de Jesus, em virtude da sua missão. Ela seria mãe do Salvador e era conveniente, muitíssimo conveniente, que este vaso de honra, que este vaso da promessa, que este vaso espiritual fosse um vaso puro, a fim de que nele habitasse a pureza por excelência, o autor de toda a pureza, o próprio Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Maria carregou em seu ventre. Quando nós lançamos uma água sobre um vaso sujo, nós sabemos que aquela água, ela é contaminada.
nós procuramos escolher um vaso limpo, um copo limpo, para que nesse copo deitemos uma água pura, porque é conveniente que uma água pura seja colocada num copo limpo. É conveniente. É claro que pecado algum poderia afetar o Filho de Deus, mas Deus quis que aquela que carregaria em seu próprio ventre, o autor de toda pureza, o Filho de Deus, também estivesse totalmente limpa, pura, sem mancha, sem mácula. E Deus fez isso em Maria, em previsão dos méritos de Cristo. Ou seja, quem a tornou pura? Deus. Por quê? Porque seu filho morreria para nos salvar dos nossos pecados. Logo, Maria também foi salva por Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele também morreu por Maria. Mas enquanto nós fomos salvos dos nossos pecados, depois de termos nascido nele, o pecado original, e depois de tê-los cometido, pelo menos venialmente, ao longo da nossa vida, Maria foi salva de um jeito especial, de um jeito singular. Ela foi preservada do pecado. Existem dois modos de salvar uma pessoa de cair num buraco. Dois modos. O primeiro modo é, quando a pessoa cai no buraco, nós vamos lá e a tiramos dele. Mas ela antes teve de cair no buraco. Nós vamos lá e a retiramos daquele lugar. O segundo modo de salvar uma pessoa do buraco é evitando que ela caia. Evitando que ela caia. Com todos nós aconteceu da primeira maneira. Nós fomos concebidos com o pecado original. Nós nascemos em pecado. Aquela mancha do pecado que herdamos de nossos primeiros pais, o primeiro casal humano, em virtude da desobediência deles, conforme ouvimos na primeira leitura. O homem e a mulher pecaram. E por conta daquela desobediência, eles perderam aquele estado de santidade e justiça originais, que lhes cabia por misericórdia de Deus, por pura gratuidade. Perderam não só para si mesmos, mas também para todos os seus descendentes, entre os quais nós devemos ser contados. Entre os quais nós devemos ser contados. Então todos nós nascemos, fomos concebidos, aliás, com a mancha deste pecado original, que pelo batismo desaparece. A mancha desaparece, mas a desordem causada pelo pecado continua. Continua entre nós para nos estimular à luta contra as nossas fraquezas. Se nós nascemos com essa mancha do pecado original, ou seja, nós estávamos no buraco e fomos dele resgatados por Deus, Maria foi preservada de cair no pecado, desde o primeiro instante de sua vida. E por que ela foi preservada? Por quem ela foi preservada? Por seu próprio Filho, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. A fim de quê? A fim de ser mãe digna de tão excelso Salvador. E Cristo a salvou antes mesmo de ter morrido na cruz, em previsão dos méritos de Cristo, alcançados com sua morte na cruz. Estes méritos foram aplicados antecipadamente, porque para Deus não há passado, nem presente, nem futuro. Para Deus tudo é um eterno já. Nós é que estamos inseridos no tempo, não Deus nosso Senhor. Veja só, o amor que Deus teve para com a Virgem Maria, que desfez
a desobediência da primeira virgem, Eva. Existe uma oposição entre a primeira virgem e a segunda virgem. Eva era uma virgem e desobedeceu a Deus, acarretando para si e para toda a sua descendência um estado decaído da graça, uma natureza ferida pelo pecado. Maria Santíssima era uma virgem, mas uma virgem obediente, que foi causa da nossa salvação. O laço feito por Eva foi desfeito por Maria. Se Jesus é o segundo Adão, Maria é a segunda Eva. Se Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Porque a desobediência da primeira virgem foi perdoada pela desobediência da segunda virgem. Ela foi fiel até o fim. E Deus, por causa da sua missão, a ornou de todos os dons, de todas as virtudes, de todas as graças. E hoje, quando nós comemoramos a Imaculada Conceição de Maria, nós comemoramos a Virgem Aparecida. Por quê? Porque a Virgem Aparecida é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora concebida sem pecado. O anjo, quando a saudou, a chamou de cheia de graça. E a palavra de Deus diz que ela ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar o significado da saudação. Cheia de graça? O que isso quer dizer? O que isso significa para mim e para a minha vocação, para a minha missão? E ele continua: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O Santo, nascido da Santa. Existe um bispo que escreveu uma homilia pascal, Melitão de Sardes. Ele a escreveu por volta do ano 180 depois de Cristo, 80 anos depois da morte do último apóstolo, mais ou menos. E ele chama Maria de cordeira pura, que deu à luz a um cordeiro sem mancha. Uma cordeira pura que deu à luz a um cordeiro sem mancha. E por que nós comemoramos este privilégio que foi dado apenas a ela e não a nós? Para que nós procuremos, por intercessão dela, viver uma vida semelhante à dela. Se Deus a ornou de virtudes, se Deus a ornou de dons, nós também podemos ser ornados. Com virtudes e dons que nos levem a realizar a vocação para a qual Deus nos chamou. O privilégio é dela, mas ao mesmo tempo, as graças deste privilégio recaem sobre nós. Porque foi privilegiada para se tornar causa de nossa salvação, trazendo ao mundo Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o autor de toda a graça, de todo dom, de todo benefício espiritual e material. Alegremos-nos nesse dia que comemoramos esta grande solenidade, invoquemos a Maria em nossas necessidades e procuremos imitar as suas virtudes. Falando como ela, faça-se em mim segundo a tua palavra. Diante da vontade de Deus, não tenhamos outra resposta senão aquela que saiu dos lábios de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.